fevereiro de 2026, às 14h04. Processo interno 36179 de 2025, pregão 8025. Os regramentos e procedimentos para a realização da prova de conceito. Número 1. Objetivos e fundamentos. Por razões de logística, acomodações, sobretudo para assegurar a organização, a ordem e a segurança durante a realização dos procedimentos, estabeleceram os critérios de participação e conduta. As normas apresentadas neste documento visam garantir a execução adequada dos testes técnicos, preservando a integridade do processo licitatório e assegurando as condições equitativas para a avaliação da solução proposta pela empresa convocada. Item 2 do regramento: limites de participação. A empresa XP Tecnologia Limitada, convocada para a execução dos testes técnicos, poderá designar 6 representantes, credenciados para conduzir as atividades da prova de conceito. As empresas participantes do certame licitatório que manifestaram interesse formal em acompanhar a realização dos testes poderão designar até 2 representantes, cada uma exclusivamente na qualidade de observadores. A presença desses representantes destina-se unicamente a acompanhamento transparente do processo, sendo vedado qualquer forma de intervenção, questionamento direto ou interferência nos procedimentos técnicos de execução. Depois da empresa convocada, os demais interessados para a sessão deverão enviar até ao meio-dia da data de hoje, 2 horas antes do início da prova de conceito, a listagem dos participantes, que já foi assinada ali à frente. Item 3. Normas de conduta durante a execução dos testes. Silêncio no local. Os representantes das empresas observadoras deverão permanecer em silêncio durante a sessão dos testes, abstendo-se a realizar comentários, perguntas ou manifestações verbais que possam interferir nos testes. Anotações permitidas, é facultado aos observadores a realização de anotações, registros, escritos de natureza técnica, incluindo fotografias, gravações, vídeos, autorretratos, selfies ou qualquer tipo de registro individual durante a execução dos testes. A prova de conceito pode será integralmente filmada pela equipe de comunicação da Prefeitura Municipal. Todos os equipamentos necessários para a apresentação de testes da prova de conceito serão inteiramente responsabilidade da empresa convocada. Item número 4. Uso do dispositivo eletrônico. Já peço que os senhores deixem aí desligados ou silencioso no modo avião. Aparelhos celulares, tablets, smartwatches e demais dispositivos eletrônicos portáteis deverão aparecer desligados em modo silencioso ou no modo avião durante toda a sessão de testes. Caso haja necessidade imperiosa do uso desse equipamento, na realização de chamadas telefônicas, os interessados deverão obrigatoriamente se retirar do ambiente onde os testes estiverem sendo conduzidos. Item número 5, sobre as sanções por descumprimento dessas normas. O descumprimento de quaisquer das disposições estabelecidas nesse regulamento poderá ensejar a atuação imediata das medidas cabíveis pela comissão técnica responsável pela condução do certame. Entre as providências administrativas passíveis, aplicam-se 2. A primeira, advertência verbal, com registro da ata, observadas as irregularidades verificadas, e sendo reiterado, retirada compulsória do local, afastamento imediato do presidente responsável pela residência, com impedimento do retorno ao ambiente de teste e lavratura na ata. Antes de eu iniciar então aqui a nossa prova, vou pedir para que a empresa possa aí se apresentar a todos. Sou Álvaro, sou responsável pela parte de tecnologia da XP. Sou o Luiz Henrique, diretor comercial. Sou o Felipe, parte técnica. Carlos e gestora. Sou o Gilson, parte técnica também. Rafael, auxiliando na parte técnica. Bom, de antemão a gente queria, antes de iniciar, só informar que teve uma manutenção da RGE no local, que pode causar falta de energia no local. Então, só para mostrar a todos ali que eles iniciaram as atividades às 11 horas da manhã. Foi uma estabilidade por causa dessa manutenção. Programa de testes aí, processo 36179 de 25, pregão 8025. O caderno ele tem 3 etapas. Uma se trata do vídeo monitoramento e o software. A segunda etapa trata do cercamento eletrônico e do respectivo software. E a terceira etapa, fase final, trata
do reconhecimento facial e o software. Vamos iniciar então. Depois vai. Item 01, requisitos de funcionamento e integração, referente ao vídeo monitoramento. A empresa então, item 1.1, demonstrar a marca e modelo do software correspondente à proposta. Tá. Aqui no canto, está meio cortado na tela, então eu vou puxar um pouco, mas dá para ver no cliente que é o Digiforte Enterprise aqui em cima. No cliente de administração, tem informação no canto aqui também que é o Digiforte Enterprise. Está dando para ver bem aí? Sim. E na parte de licenciamento ali também, a gente pode ver que está tudo licenciado na versão Enterprise também. Item 1.02, verificação da integração das câmeras tipo 1, 2 e 3 no sistema. Tá. As câmeras tipo 1 são as fixas, então, as bullets. Nós temos as duas cadastradas aqui, compõem um kit. Aqui está a câmera 1 e aqui está a câmera 2. A câmera de reconhecimento facial está aqui também ligada para a calçada, está integrada no software. E a câmera 3, que é multisensores, nós temos tanto a lente móvel dela, quanto a lente panorâmica também, as duas estão integradas no software. Item 01.03, demonstração das câmeras tipo 1, as fixas. Os fixos são a câmera 1 aqui e a câmera 2. Item 01.04, demonstração da câmera tipo 2, reconhecimento facial. No facial, essa câmera é ligada para calçar. Item 01.05, demonstração da câmera tipo 3, multisensores. Multisensores, então, novamente ali a lente móvel, está cadastrada aqui nesse canal. E a lente panorâmica da mesma câmera, então tem dois canais, está cadastrada também. Vamos para o item número 02, verificação das funcionalidades do software conforme o termo de referência. Item 2.01, 30.51 é o item do termo de referência. Acesso remoto, cito na íntegra, TR. Acesso remoto às imagens ao vivo e vídeos gravados. Tá. Ao vivo, então, a gente está com uma câmera aberta, passamos pelas outras ali também. E na gravação a gente pode, vou puxar para 6 horas atrás aqui. A gente abriu uma gravação, a gente pode acompanhar o horário aqui em cima das 8 horas da manhã. Aqui embaixo também, 8h12 da manhã. A gente conseguiu voltar as gravações dessa câmera. Responder os vídeos gravados. Gravado hoje, isso aí, né? Foi? Hoje a gravação? Isso, aqui dia 12/2, às 9h15 da manhã. Seguimos. Item 02.02, item do termo de referência 30.68, cito descritivo na íntegra. Possibilita informações das câmeras como resolução da imagem, frames por segundo VPS, taxa de transferência e decoder. Aqui no canto a gente tem as informações da câmera que está aberta, então temos a resolução ali de 4 megapixels, que é de 2560 por 1440, que é a primeira informação que ele pede. Temos aqui os frames por segundo, tá, em torno de 30 fps, que é a segunda informação que pede.
Terceira informação, a taxa de transferência. Nós temos aqui embaixo, na segunda linha, tanto em kilobytes por segundo quanto em kilobits por segundo também. E por último, aqui na terceira linha, o decoder está em H265. Item 02.03, item 30.66 do termo de referência, cito na íntegra. Permite aumentar a taxa de quadros de uma determinada câmera no monitoramento quando selecionada. A configuração está aqui na câmera fixa. Quando ela está selecionada, ela fica com essa borda azul na volta da câmera. Então eu vou selecionar ela, a gente vê que ela vai com uma qualidade mais baixa e fica em torno de 10 quadros por segundo. Quando eu seleciono a câmera, ela fica nessa borda azul, ela aumenta a qualidade e tem um incremento dos quadros por segundo, como solicitado aí também, em torno de 20 fps. Então selecionou a câmera, ela subiu de 10 para 20 quadros por segundo. Item 02.04, item 30.23 do termo de referência, Sistema de Vigilância PTZ, com lista de presentes e esquema de vigilância por dia e hora. Então a câmera por si só já está fazendo sozinha a vigilância, ou a ronda, que nem a gente chama. Ela tem 3 presets que são pré-definições configuradas. Tem a 0, que é nessa posição que ela está. Pré-definição 1 na outra rua. Pré-definição 3 sentido a esteio. Então por si só ela já está fazendo a patrulha. A gente pode tanto fazer as configurações da câmera também. A gente vê que tem essa ronda configurada, onde a gente configurou a câmera para seguir esses 3 pré-definições a cada 5 segundos. E aqui, conforme ele pede o agendamento por data, por dia e hora da semana, a gente pode fazer por aqui. No caso está 24/7 configurado para fazer essa mesma ronda, mas pode configurar de madrugada, por exemplo, enfim, para fazer um outro esquema de vigilância. Item 2.05, item de referência 30.39, cito, grupos de usuários com permissões diferenciadas. Aqui na administração do DigiForce também a gente pode ter usuários e grupos. Eu posso criar um grupo de permissões, por exemplo, o operador. Escolher todas as permissões que ele tem, se ele vai poder exportar a gravação, só visualizar. Enfim, tem uma grande lista de permissões aqui onde eu posso criar um grupo e vai ficar atribuído a todos os usuários que forem atrelados a esse grupo depois. Item 02.06, item do termo de referência 30.40, auditoria detalhada de ações e conexões, exportações de dito em formato CSV. Esse é o módulo de auditoria do DigiForce. A gente consegue acessar por aqui. A gente filtra por data e hora inicial e final e temos a informação de data e hora, usuário que fez qual ação, endereço de IP para poder ser rastreado, a ação que ele realizou e qual objeto, se foi uma câmera, se foi um mosaico. Então fica tudo registrado. A gente pode, para fins de auditoria externa, enfim, exportar em formato CSV, que nem solicita ali na referência, para o formato de planilha. Né? Seguimos, item 02.07, item do termo de referência 30.60, cito, permite que o usuário possa configurar um diretório para backup das configurações do sistema e a quantidade de dias que deseja manter os arquivos em backup. Também na configuração do DigiForce aqui, temos uma aba de backup, a gente configura o diretório, também solicita ali, e quantos dias a gente vai querer manter nesse diretório, para retenção. Né? Configurado para 7 dias ali as configurações.
sim. Vamos para a segunda etapa dessa prova. Trata-se agora de cercamento eletrônico e seu respectivo software. O item 03 é os requisitos de funcionamento e integração. Vamos iniciar então com o item 03.01. A empresa demonstrar a marca e modelo do software correspondente à sua proposta. Só o Felipe vai fazer essa apresentação, tá? Só vou fazer o login que ele vai apresentar a parte do software. Então aqui, pessoal, nós temos ali o símbolo já do Centro, na parte superior. Também estamos indicando aqui qual que é a ferramenta, né? No caso aqui o Centro View, que é a ferramenta aí do Centro, tá? Vamos para o item 3.02, verificação e integração das câmeras tipo 4, 5 no sistema. Ok. Então aqui nós temos duas câmeras, câmera POC e VTR 600. A câmera POC é a câmera fixa, LPR fixa, e a VTR 600 é a LPR móvel, tá? Temos aqui também a demonstração das duas câmeras, câmeras POC e a VTR 600. A POC já está instalada no ponto lá. Item 03.03, demonstração da câmera tipo 4, LPA fixa, TR fixa. Então aqui estou selecionando apenas a câmera POC, que é a câmera LPR fixa. E aqui as passagens coletadas dessa câmera. Item 03.04, demonstração da câmera tipo 5, LPR móvel. Selecionando agora a VTR 600, que é a câmera que está na VTR. Mostrando ela, coletando as imagens conforme o seu patrulhamento. Item 04, o João Gabriel vai estar conduzindo. Dando continuidade à prova, item 04 dos testes. Verificação das funcionalidades do software conforme o TR. Item 04.0401. Item do TR 31.13. Suportar base única de cadastro de dados sobre veículos, que será utilizada pelos módulos da solução proposta e para o autopreenchimento em cadastros incluindo, mas não se limitando a marca, modelo, cor, ano de fabricação, ano do modelo, tipo do veículo, município e estado. Então aqui nós temos a tela de veículo, informações do veículo, digitando aqui uma placa, faço a minha pesquisa e aqui está preenchido com os dados da placa, marca, modelo, o tipo, cor, ano de fabricação, ano, modelo e o município da placa. Item 0402, item 31.27 do TR. O módulo gerenciador de recebimento deverá fornecer interface gráfica que exiba em tempo real e sem intervenção humana
as imagens recebidas dos PCLs imediatamente após a chegada, de maneira a poder se visualizar de forma clara e separadamente as imagens recebidas de todas as câmeras utilizadas pela solução em um ou mais monitores, configurada livremente pelo operador, variando de 1 a aproximadamente 40 câmeras por monitor. Ok, então nós temos aqui a aplicação chamada assim de Guide. Aqui nesse momento ela está configurada com 7 por 6, então está com 42 câmeras. Como temos duas, está aparecendo duas, eu posso editar esse modelo, colocar a largura desejada e também a altura desejada. Então aqui eu estou montando a van nesse momento para 4 câmeras. E toda a imagem coletada ele vai atualizando aqui sem intervenção do usuário. Item 0403, item 31.38 do TR. Fornecer módulo para cadastramento de dados referente a fatos ocorridos, que possuam boletim de ocorrência nesse caso, e atos classificáveis como delituosos, que não possuam boletim de ocorrência, e o agrupamento de informações sobre suas entidades, elementos de informações que referenciam ou identificam alguém ou algo relacionado ao fato registrado no sistema. Ok. Então nós temos aqui o módulo de ocorrência. Dentro do módulo de ocorrência eu consigo fazer o registro de um fato, mencionando sua natureza, que é classificável como delituosa, ou no caso de um ato classificado como não delituoso, atos classificáveis como não delituoso e que possuem boletim de ocorrência, né? Aqui eu tenho um cadastro. Então aqui eu tenho um cadastro de um furto de um veículo, com todos os seus dados, informações da lista de veículo, indivíduo, objetos e todos os dados necessários ali para o boletim. Repete a demonstração assim. Claro. Então aqui, ó, novamente, o cadastro de uma ocorrência, tá, no qual eu vinculo a natureza da sua ocorrência. Pode ser ali um furto de um veículo ou pode ser qualquer outro tipo de situação, no qual eu menciono aqui, é um registro que eu tenho, tá? Preenchimento dos dados com descrição, parte de logrador, da parte de endereço, informações de veículo. Tá? Se eu estou monitorando este veículo, eu consigo fazer o registro de indivíduos com todos os dados aqui de indivíduos também, assim como anexos, objetos, inserção de objetos que foram subtraídos, que estavam com a pessoa no momento, anexos, links, né? Então posso adicionar links de notícias que saíram e no caso de uma empresa que está sendo lesada ou uma empresa que está cometendo crime. Sim. Item 0404, item 31.40 do TR. Permitir o cadastro de entidades de um fato no mínimo para múltiplos indivíduos, múltiplos veículos, múltiplos objetos relacionados ao fato, múltiplos endereços eletrônicos, no caso links, com informações relacionadas ao fato. Ok, então posso colocar aqui como uma averiguação de atitude suspeita. Vou colocar uma descrição aqui de apresentação POC. Aqui eu tenho como adicionar mais de um indivíduo, então aqui no caso vou pegar um CPF. O CPF já possui registros, então ele já me trouxe dados do registro
anterior, assim como posso acrescentar mais informações, a classificação desta pessoa, um segundo indivíduo, também possui dados, então vou só confirmar, classificação também dessa pessoa, assim como todos os dados, múltiplos veículos, então também posso adicionar mais que um veículo. Então esse veículo está registrado, eu já trouxe os dados. Vou adicionar um outro veículo. Também está com registro de informações. Adicionando aqui também a classificação, podendo ligar o monitoramento ou não. Múltiplos objetos. Então posso adicionar aqui uma arma de fogo. Vou colocar a quantidade. Vou colocar aqui a apresentação da foto. Mais um objeto. Vou colocar um celular. Adiciono o e-mail, quantidade e uma descrição. Múltiplos links. Então posso adicionar aqui um link. Foto 1. Link 2. Múltiplos links. Esse é o link. Item 0405, item 31.48 do TR, permitir quando as entidades forem veículos e suas respectivas placas que estas sejam selecionadas para monitoramento com geração de alarmes, sendo obrigatório no mínimo 2 tipos de monitoramento, a saber, item 31.49 do TR, monitoramento simples, monitoramento sem exigências de identificação do operador e assinatura após os alarmes. Item 31.50 do TR, monitoramento supervisionado, monitoramento que exigirá após os alarmes uma sequência de passos pelos operadores com posterior verificação por usuários de hierarquias superiores, administradores ou supervisores. Então aqui dentro do veículo, eu tenho a parte de monitoramentos, tipo de monitoramento, alarme ou acompanhamento, sendo o acompanhamento um alarme simples, no caso eu posso deixar um veículo configurado com acompanhamento, e um outro veículo configurado como um alarme, que é um monitoramento supervisionado, no qual tem que ter uma ação ali do operador. Repete a informação do monitoramento supervisionado. Você quer repetido? Tá. Como que funciona? Então aqui eu tenho um alarme, que ele é um monitoramento supervisionado. Como que funciona esse monitoramento supervisionado? O veículo passou, é um veículo que está com um alarme, ele vai tocar, vai ter uma ação do operador. O operador vai precisar assumir, responder um questionário, né, repassar de repente para uma viatura e depois finalizado ele assina. Após assinado, vem para uma supervisão. Bom, nós temos aqui 50 mais alarmes, que é para um superior avaliar o que foi feito pelo operador que estava na central, tá? Então aqui eu tenho um alarme que foi apresentado no dia 2/2/2026, às 10h30, que o administrador, às 10h22, ele assumiu e assinou,
respondendo que a placa confere com a imagem. Eu, como um supervisor, poderia fazer minha operação de assinar, colocar a leitura, ou responder a pergunta, né? No caso, a leitura da placa confere com a imagem, sim ou não, e colocar um motivo aqui do meu descritivo anterior. Vamos voltar ali na parte da ocorrência, só para... Claro. Pode abrir que tinha aqui, list ali. Nessa opção, pode abrir aqui, essa primeira aqui. Tá. Isso. Quando está configurada com acompanhamento, é o que corresponde ao alarme simples que pede no TR ali, e quando está configurado como alarme, é o que corresponde ao monitoramento supervisionado, tá? São aquelas duas opções que pedem, não tem diferença. Item 0406, item 31.55 do TR. Por marca e modelo, classificados por inteligência artificial. Então aqui a parte do monitoramento por uma marca e modelo de veículo, tá? Então tem um monitoramento especial, no qual eu posso fazer a configuração por classificação de marca e modelo, selecionar uma marca específica. Então no exemplo aqui nós temos o Cronos, eu quero monitorar todos os Cronos que passarem pelo ponto de coleta, e simplesmente vou colocar aqui todos os fios falhos. Então aqui eu tenho o falho e todos os veículos que ele classifique pela inteligência artificial. Como Cronos e como falho, ele gera o alerta aqui no meu caso. Só para contextualizar que o item ficou meio solto ali, mas a gente cadastrou 2 veículos porque a gente tinha a placa completa, mas se a gente abre uma ocorrência e não sabe a placa, a gente só sabe o marca e modelo do veículo, a gente pode ficar monitorando todos os veículos que passaram naquela área por marca e modelo, quando por algum acaso não tem uma placa completa, não deu tempo de enxergar, enfim. Item 0407, item 31.106 do TR. Impor relação de perguntas previamente cadastradas e referentes aos alarmes, que deverão ser respondidas pelo operador de forma obrigatória ou opcional, de acordo com a parametrização. Então aqui eu tenho na parte administrativa, menu de alarmes, perguntas e alarmes. Então tenho 2 perguntas configuradas hoje, se a leitura da placa confere com a imagem e um motivo, tá? Então posso acrescentar mais perguntas do tipo de resposta sim ou não, ou apenas resposta em texto. E se eu quero que seja obrigatória ou não, tá? Então lá como vocês viram, a pessoa teria que responder aqui, e aqui na parte de baixo ela tem as perguntas pré-definidas. Item 0408, item 31.183 do TR. Permitir a pesquisa no banco de dados por sequência de caracteres exatos, por sequência de caracteres contidos e por caracteres coringas. Ok. Então aqui eu estou na tela de pesquisa de passagem. Eu posso aqui selecionar uma placa completa. Então, caracteres exatos, tá? Por parte, então só tem o número 74, e ele vai buscar para mim tudo que tenha 74, independente da posição, tá? E por caractere coringa, no caso aqui, uso o asterisco, informando que eu quero que os 2 últimos sejam os 74. Item 04.09, item 31.135 do TR. Permitir pesquisa que exiba apenas as passagens veiculares verificadas pelos seguintes critérios, de forma única e combinados entre si. Item 31.137 do TR, por intervalo compreendido entre 2 datas e horas distintas. Item 31.138 do TR, em uma única câmera, item 31.139 do TR, em múltiplas câmeras selecionadas, item 31.141 do TR, por marca e modelo. Então, atendendo o item 31.17, por 2 datas e também por horários distintos. Então, estou pegando aqui
do dia 10 ao dia 12, das 9 às 12 horas. Tá? Então eu consigo realizar essa pesquisa. Por uma única câmera, né? Eu estou aqui nesse momento apenas com a câmera POC, estou trazendo apenas da câmera POC. Eu posso aqui selecionar que ele pede por múltiplas câmeras, que é o item 31.138, desculpa, 139. Então, pelas duas câmeras, vocês podem visualizar imagens diferentes. Essa é da viatura, que está fazendo patrulhamento, e essa é a câmera fixa no poste. E por marca e modelo de veículo. Então, vou pegar aqui e pedir que ele traga para mim todo o veículo classificado como CEL. E ele traz todos os veículos classificados como CEL. Item 0410. Item 31.172 do TR. Permitir que, para cada veículo retornado como resultado de uma pesquisa exibida em monitor, possa ser exibido em segundo monitor o perfil comportamental do veículo em questão, apresentando no mínimo, item 31.173, demonstrar quais dias o veículo mais circula na área monitorada. Então aqui eu tenho logo abaixo um gráfico que eu abro o perfil, tá? Esse perfil ele está mostrando aqui para mim os dias da semana que esse veículo passa, que no caso aqui para mim o dia que ele mais passa é os sábados. Item 0411. Item 31.215 do TR. A solução proposta deve fornecer recurso para pesquisas rápidas sobre placas veiculares e indivíduos, no caso pessoas, e cadastramentos mínimos necessários às ações rápidas, permitindo a pesquisa sobre determinada placa veicular ou CPF, nos registros de fatos, boletins de ocorrências, atendimento e despacho e abordagem, retornando no mínimo, item 31.216 do TR, quantidade de registros de fatos que contém a placa, possibilitando a abertura do cadastro dos fatos, exibindo somente os registros referentes à placa. Item 31.217 do TR, se algum veículo com a placa em questão possui ou não passagens registradas pelas câmeras monitoradas, possibilitando a exibição das imagens das referidas passagens veiculares. Ok, então aqui na tela inicial nós temos as ações rápidas. Eu digito uma placa, clico sobre a lupa, ele vai trazer informações ali de atendimento e despacho. Então, se tem alguma referência a atendimento e despacho, sobre ocorrências cadastradas para esse veículo, abordagens, aqui na parte de baixo, e retornando aí quantidade de registros de fato que contém a placa. No caso, esse aqui está com nenhuma ocorrência cadastrada, e se algum veículo com placa em questão possui ou não passagens registradas pelas câmeras. Então, nesse caso, não possui passagens nas últimas 24 horas. Tá? Vou pegar aqui um veículo no qual passou já pelo ponto de coleta. Vou informar esse veículo aqui para que vocês possam visualizar a diferença. Então, nesse caso aqui, esse veículo passou pelo ponto de coleta, tem uma passagem, eu clico e ele abre a imagem da passagem desse veículo. Tá? Um botão ao lado direito para cadastro rápido, então, no caso de um veículo furtado, roubado, que se evadiu de uma blitz, ou qualquer situação que ele tenha causado para o município, eu posso registrar esse veículo, passo a salvar e passo a monitorar esse veículo pelos pontos de coleta. Mostra novamente, vai. Claro. Então, novamente aqui, vou pegar uma outra placa, vou aproveitar de pegar uma outra placa de veículo. Sim. Pegar uma outra placa de veículo. Esse veículo.
Aqui eu vou adicionar a placa desse veículo, clico sobre a lupa, eu tenho um resumo com informações de ocorrências no qual ela está cadastrada, se tem boletins de ocorrências, formando ali do atendimento e despacho, se tem alguma abordagem que foi registrada também, tá? Quantidade, né? Então, no caso, quantidade de registro de fatos que contém a placa, possibilitando a abertura do cadastro de fatos, exibindo somente os registros referentes às placas. São as Então, ocorrências. essas são as os ocorrências fatos, aqui na parte de cima, tá? E se algum veículo com a placa em questão possui ou não passagens registradas pelas câmeras monitoradas, possibilitando a exibição das imagens das referidas passagens veiculares. Então, aqui no caso, eu tenho uma passagem desse veículo nas últimas 24 horas. Clicando, eu consigo visualizar a imagem, a exibição das imagens da referida placa da passagem do veículo ali, no meu caso, este veículo, tá? Mencionando aqui sobre o CPF que ele fala logo acima, então eu posso registrar o CPF aqui também, e o CPF limitar se esse CPF tem ocorrência cadastrada, se tem algum boletim de ocorrência feita pelo atendimento e despacho, se teve alguma abordagem que foi realizada também pela guarnição. Item 0412. Item 31.224 do TR, que identifique veículos com registros de movimentações correlacionadas entre si, exibindo os resultados desta análise em interface gráfica interativa, distinguindo visualmente os diferentes níveis de correlação, devendo utilizar uma ou mais placas veiculares. Ok, então aqui, novamente voltando na nossa tela de pesquisa de passagem, vou pegar um veículo, no caso vou escolher esse veículo aqui como um veículo suspeito, vou pedir que o sistema gere uma análise de proximidade para ver os veículos que têm correlação entre ele, movimenta sempre junto com ele. Vou colocar o argumento aqui de tempo, de pelo menos 3 minutos, e vou pedir que o sistema analise, tá? Então aqui, a placa do meu veículo de interesse em cinza, lado esquerdo os veículos que passaram antes dele, então coleta lado direito veículos que passaram após. Eu consigo aqui deixar classificado apenas os veículos com maior coincidência, e eu tenho aqui uma legenda de cores no qual ele destaca qual que é a passagem comum. Então, veículos com fundo branco tem uma, veículos com fundo amarelo tem 2 e veículos com fundo vermelho tem 3 passagens em comum. Item 0413. Item 31.253 do TR. Dispor análise correlacional, que aponte veículos com movimentações coincidentes com outros veículos, exibindo o resultado em um gráfico interativo na forma de rede complexa. Um gráfico que se representa por um conjunto de nós ligados por arestas, formando uma rede que permite representar relações. Que destaque visualmente o grau de coincidência da movimentação de todos os veículos do resultado, devendo utilizar de forma combinada, item 31.254 do TR, placa do veículo alvo da análise, item 31.255, número mínimo de correlações, item 31.256, período em data e hora. Perfeito. Então aqui eu tenho um item de inteligência, chamado de associação. Vou adicionar a placa que estávamos trabalhando anteriormente. Vou configurar o tempo que eu quero de pesquisa. E vou realizar minha análise. Então aqui ele me trouxe o meu veículo alvo e todos os veículos que estão correlacionados com ele, no formato de uma rede complexa. Então são linhas interligadas, dando ênfase aos veículos. Aqui ao lado direito eu coloquei, atendendo o item 32,
31.254, placa do veículo-alvo, 31.255, número mínimo de coincidências, 31.256. Então aqui eu posso colocar por período também, então eu quero pegar de janeiro até a data de hoje e faço essa análise novamente. Tá? Aqui ele indica também que destaque visualmente o grau de coincidência de movimentação de todos os veículos do resultado. Então aqui veículos com a linha mais fina são os veículos com menor coincidência, veículos com linhas mais grossas são veículos com maior coincidência. Vamos para a terceira etapa do Vou passar aqui para certo. Eu vou conduzir então a terceira etapa. Ela trata do reconhecimento facial e especificamente o seu software. Item 05, requisitos de funcionamento e integração. Item 05.01, demonstrar a marca e modelo do software correspondente à proposta. Abrindo os dois softwares. Não um software, mas são duas interfaces. Na parte web dá para enxergar o Head Central Professional aqui, na TV. E no client também, Head Central Professional. Item 05.02, verificação da integração da câmera tipo 2, reconhecimento facial no sistema. Aqui a câmera tipo 2 é aquela mesma que a gente chegou no default lá, que fica virada para a calçada. Vamos para o item 06, verificação das funcionalidades do software conforme o termo de referência. Item 06.01, item do termo de referência 32.332, cito na íntegra. A solução deverá suportar a criação e gerenciamento de múltiplas bibliotecas de imagens faciais, permitindo estruturar coleções distintas para diferentes finalidades de análise. Tá. Aqui no módulo de vídeo a gente tem essa página de gestão de grupo de comparação facial. Já temos dois criados ali. Eu posso criar quantos forem necessários, por exemplo, foragidos. Pode ter também desaparecidos, menor infrator, monitorados, enfim, sim, não tem limite. Aqui é a criação ali da... Aqui nesse botão eu posso criar, eu posso botar um nome que é obrigatório e uma descrição opcional. Eu posso criar outro projeto. Nomes, indicadores. Item 06.02, item do termo de referência 32.333, cito, o sistema deverá possibilitar a inclusão e remoção de indivíduos em listas vinculadas às bibliotecas faciais, mantendo o controle administrativo dinâmico sobre registro de pessoas. Eu cadastro uma pessoa numa lista, deixei salvo a foto do Luiz, por exemplo, para a gente poder cadastrar. A gente pode importar do computador. Vou enquadrar o rosto dele aqui. Cadastramos uma pessoa numa lista. Da mesma forma, ele pede ali para fazer a remoção também. É bem simples de funcionamento.
Item 06.03, item do termo de referência 32.334, cito: a aplicação deverá disponibilizar mecanismos para exibir quantitativamente o volume de imagens espaciais armazenadas em cada biblioteca de referência. Isso aqui é esse número que mostra do lado dos grupos aqui, que mostra quantas pessoas tem cadastradas em cada grupo. Só tem no blacklist 2 pessoas. Item 06.04, item do termo de referência 32.341, cito: a plataforma deverá possibilitar a configuração de tarefas de comparação facial aplicáveis às câmeras NVRs, inteligentes servidores de análise, viabilizando a identificação por semelhança entre imagens cadastradas e imagens capturadas. Aqui é uma tarefa de reconhecimento inteligente, a gente já deixou uma criada aqui para funcionar no reconhecimento facial. A gente pode criar ela tanto para uma câmera, quanto para um NVR inteligente, nem pede no TR, quanto para servidores de análise, que são essas duas últimas opções aqui. E nessa parte a gente faz o link entre quais câmeras ou quais grupos de câmeras vão enxergar quais listas de grupos de face. Né? Então a gente já cadastrou a câmera da POC, que está instalada no ponto lá, e para essa câmera estão sendo enviados, por exemplo, todas as faces dos rostos que estão cadastrados na lista de blacklist. E aqui embaixo a gente configura uma semelhança mínima, que é no caso a assertividade que pede ali, com o padrão que tem como 80%. Então tudo que passar nessa câmera que bater com alguma dessas listas, acima de 80%, ele registra como uma passagem de reconhecimento facial. Repete esse item. Essa configuração solicitada se chama nesse software tarefa de reconhecimento inteligente, onde a gente já tem uma criada aqui. Ele solicita que eu possa configurar ou no NVR inteligente, que é como já está configurado aqui essa opção, ou em servidores de análise, que são essas duas últimas opções, servidores de inteligência e análise, ou aplicáveis a câmeras, que é essa primeira opção. Então até aí foi demonstrado, viabilizando a identificação por semelhança entre imagens cadastradas e imagens capturadas. Então nessa configuração eu faço o link entre as câmeras, o grupo de câmeras de reconhecimento facial, com as blacklists ou as grupos de face que eles vão se cruzar no caso. Né? Então eu posso configurar uma câmera da estação de trem, só vai enxergar os menores infratores, por exemplo, só um exemplo. Não preciso aplicar todos os grupos em todas as câmeras da cidade, eu posso segmentar. Né? E aqui eu configuro para não ter falso positivo, ou enfim, uma semelhança mínima. Dependendo da instalação da câmera, se estiver muito alta, por exemplo. Item 06.05, item 32.362, o termo de referência, cito: a solução deverá permitir consultas a imagens faciais capturadas por canal em intervalo temporal, incluindo filtros por atributos geométricos e contextuais. Aqui é pesquisa de rostos que já foram identificados. Então, tem pesquisa de pessoas. A gente tem aqui pesquisa de faces capturadas. Eu posso escolher que ele pede por intervalo temporal. Então, tem essas opções pré-definidas, ou intervalo de data e hora personalizada. Vou colocar nos últimos 7 dias. Por canal, que no caso são as câmeras, né? Vou selecionar a câmera da POC aqui. E se eu já fizer uma pesquisa, já vai me retornar os rostos que passaram ali nos últimos 7 dias. Que a câmera identificou. E ele pede ali por atributos biométricos contextuais. Posso pesquisar, por exemplo, por faixa etária. Posso colocar um idoso, ou um jovem. E a gente tem esse acesso. Consegue ver o vídeo da Então, passagem. tudo item ali das pesquisas. Se quiser deixar para aparecer todos. Ali é uma área de pouco movimento. Né?
significativo de passagem. Tem consideração alguma coisa? Tem dúvida na consideração? Só então a gente está finalizando o caderno de testes, processo interno 36.179 de 2025, pregão eletrônico 8025, do dia 12 de fevereiro de 2026, horário 14 horas e 59 minutos. As respostas ficarão no portal, né? As empresas requerentes aí que quiserem as imagens e as filmagens, via requisição direto no portal. Só encerro aqui, agradeço a todos aí e uma boa tarde.